na tela Fundos que tem esse ativo, iremos fazer uma varredura na indústria de fundos para apresentar como que está a alocação dos fundos com relação ao ativo pesquisado aqui em cima. Então, o propósito desse relatório é fazer com que a gente consiga extrair da indústria de fundos qual que é a posição, como que ela se comporta historicamente falando com relação ao ativo pesquisado. E aqui, no lugar do ativo que o sistema está levando em consideração para fazer esse levantamento, pode ser um fundo, uma ação, uma debênture, um título público, um fundo imobiliário, um ETF, o ativo que fizer sentido para a análise de vocês. Apresentação inicial, então, é a alocação com relação a esse ativo aqui. Nos últimos 12 meses, o sistema fez uma varredura em todos os fundos da indústria que divulgam carteiras lá na CVM, que vão conter posições aí com relação a esse ativo. Aqui em tipo de investimento, a gente apresenta qual operação que aquele determinado fundo tem com relação a esse ativo, se é posição long aqui em ações, se é aqui um empréstimo, uma ação cedida, se é uma ação recebida, aqui uma posição vendida, se é uma operação a termo, se é uma opção, enfim, vocês terão aqui as operações. Poderemos encontrar posições escondidas da carteira desses fundos com relação a Cielo aqui em janeiro, fevereiro, março e abril, porque realmente a gente está exatamente no momento em que a CVM exige a abertura da carteira de janeiro. Então, vou ter fundos já com essa posição aberta, outros com a posição fechada ainda, por conta da prerrogativa dada aí pela CVM de esconder os 3 últimos meses. Se eu clicar com o botão direito aqui em dezembro, ordenar de forma decrescente, a gente vai ver do maior valor aqui de alocação para o menor. Percebam que grande parte aqui de janeiro está preenchido já, mas vai ter algumas lacunas, fundos que ainda estão com a composição escondida. Então, a gente tem esse delay de 3 meses, usualmente. Última carteira que eu tenho consolidada aí para toda a indústria é dezembro. Então, a gente pode entender que eu tenho aqui o fundo com maior valor financeiro, este fundo aqui, 3G Radar Master, com 138 milhões de posição com relação a Cielo. Como que eu sei que é 138 milhões? Aqui em cima, o sistema apresenta para você qual a moeda e unidade que o relatório está sendo apresentado. Então, conforme for descendo aqui posição em dezembro, vocês verão esse valor aí diminuindo até o ponto que a gente chega aqui em valores negativos, onde a gente consegue entender aqui as posições vendidas com relação a esse ativo, empréstimos, opções e assim por diante. Podemos ver a alocação aqui da indústria de fundos consolidada por tipo de investimento. Se eu clicar com o botão direito nessa coluna e agrupar, o sistema então vai somar aqui para a gente todas as posições aqui em ações, empréstimos cedidos, operações a termo, opções. Eu consigo entender como que a indústria de fundos anda se comportando já consolidado aqui pela operação ao longo dos meses. Para desagrupar, botão direito novamente na coluna, vem aqui em desagrupar. A gente pode ter essa visão por gestor também. Para isso, a gente vai trazer essa coluna da informação de gestor. Botão direito, inserir coluna. Eu vou buscar aqui a informação lá dos dados cadastrais de fundos. Eu tenho aqui empresa gestora do cadastro Ambima e gestor da carteira do cadastro CVM. Seleciono aqui, dou OK. Tenho aqui apresentado gestor por gestor dessa lista de fundos. A gente pode consolidar também toda a posição por gestor. Eu vou ter aqui o mesmo gestor fazendo a gestão aqui de mais de um fundo com posições com relação a Cielo, então, botão direito nessa coluna, agrupo, ele vai somar todas as posições do gestor. Então, aqui eu tenho a posição consolidada para o gestor, somada para o gestor, e aqui eu posso dizer que em dezembro a gestora com maior valor financeiro alocado em Cielo era essa 3G Radar, seguido aí pela Itaú, BB Gestão de Recursos, SPX, Azequest, assim por diante. Aqui eu trouxe o gestor da carteira, mas vocês terão liberdade de continuar inserindo colunas, trazendo outras informações aí para essa lista de fundos. Administrador, classificação da estratégia do fundo, patrimônio do fundo, enfim. Qualquer informação que for relevante para entender o perfil dos fundos que alocam em determinado ativo. Vou desagrupar por essa coluna para mostrar para vocês outras opções de trabalhar com essa tela. Então, além de criar outras colunas aí para complementar aqui esse relatório, enriquecer ele com mais informações, a gente pode alterar
alterar também os parâmetros da apresentação. Então, se eu quero ver a alocação de dezembro aqui, não em função do valor financeiro, mas sim em função da alocação aqui que os fundos têm do total do patrimônio deles, porque pode ser que esses 138 milhões não represente tanto em percentual do patrimônio desse 3G Radar. Vou aqui nos 3 tracinhos na opção vários parâmetros. Aqui nos opcionais da janela, a gente pode descer. Lá no final eu tenho aqui apresentação de valor financeiro para peso percentual. Posso alterar aqui o número de casas decimais. Tô ok. Agora o ranking que é estabelecido aqui é em alocação, não mais em função do valor financeiro. Então o fundo mais alocado nesse ativo é o BB Ações, Cielo, seguido aqui por Bradesco, FIA Cielo, e assim vai descendo. Caso a gente queira abranger esse período de pesquisa, ao invés de analisar só os últimos 12 meses, abranger para 24 meses, por exemplo. Vou aqui nos parâmetros, nos opcionais da janela, e eu tenho aqui data inicial, tô vendo os últimos 12 meses, posso colocar 24, 36, 48, posso estabelecer uma data específica para analisar essa evolução histórica, colocar desde o início da série aí do ativo, vou colocar aqui 24 meses e dou aqui. O sistema já vai fazer esse levantamento aí nos últimos 24 meses pra gente. Agora a gente consegue arrastar essa barra de rolagem aqui abaixo e eu vejo essa evolução da alocação em Cielo lá de maio de 2019 até os últimos meses atuais, no momento em que eu faço essa gravação. Teremos outros opcionais de alterar a apresentação da janela aqui nos vários parâmetros. Podemos alterar moeda, como toda janela aí do sistema, a gente pode aqui alterar de moeda original para valor ajustado pela inflação, em dólar, em euro, aumentar aqui os números de casas decimais, alterar a escala, enfim, vocês terão aqui como explorar os parâmetros que temos para alteração aqui para verificar essa tela de formas diferentes. Então, nesse relatório fundos que tem esse ativo, teremos 3 formas básicas de trabalhar com ele. Com o botão direito, inserir coluna, eu vou trazer informações complementares para analisar o perfil dos fundos que estão alocando no ativo que eu pesquisar. Teremos uma limitação de 1024 colunas de apresentação, então pode trazer várias informações aqui relevantes para análise de vocês. Configurações que tenham como base uma coluna específica, botão direito em cima dela, que o sistema dará todos opcionais. Configuração que leve a minha janela como um todo, como base, não exatamente uma coluna. Não quero ordenar uma coluna, fazer filtro em cima de uma coluna, agrupar por uma coluna. Quando for a configuração da janela como um todo, no sentido de período de análise, alocação percentual, valor financeiro, moeda e assim por diante, entro aqui nos parâmetros da janela. Só para mostrar para vocês como que seria a apresentação com relação ao outro ativo, vou selecionar aqui o ativo corrente, vou trocar para um fundo aqui. Alaska Black Institucional, por exemplo. O sistema agora faz uma varredura em toda a indústria de fundos e apresenta agora para a gente, em alocação percentual em dezembro, quais são os fundos que têm posição com relação aqui ao Alaska, que tenham cotas do Alaska aí na carteira, historicamente falando. Eu poderia agora criar mais colunas, inserir aqui qual que é a classificação desses fundos, se são multimercado, qual que é o patrimônio desses fundos, quem é o gestor, administrador, distribuidor de cotas, enfim, basta inserir coluna e buscar a informação relevante que vocês querem aqui no sistema. E aí pode ser dados cadastrais, pode ser aqui informações de cotações aí dos fundos. Aí a necessidade da análise de vocês é quem vai determinar a informação que vocês irão trazer nessa tela aqui. Teremos opções de inserir filtros nas colunas dessa janela também. Então, se eu quiser entender, por exemplo, quais são os fundos de ações apenas que tenham posições com relação ao Alaska Black, vou clicar com o botão direito, vou trazer a classificação, então eu venho aqui inserir coluna, dados cadastrais dos fundos, trago aqui a classe Ambima, por exemplo, poderia escolher qualquer outra. Vocês podem testar as classificações que terão maior aderência à análise que vocês querem buscar realmente. Então, na classe Ambima, eu tenho aqui como esses fundos estão classificados, quero somente fundos de ações. Venho aqui com o botão direito, inserir filtro baseado nessa coluna e a lógica do filtro é coluna condicional que me interessa. Da coluna classe Ambima, só quero quem for igual a ação. Então, na terceira setinha aqui, seleciono ações, dou OK novamente. Agora, ele restringiu aqui para mim somente a fundos de ações. Enfim, fazer aí o filtro e restrição para o universo que vocês querem analisar. Apresentando maiores dúvidas com relação a essa janela, fiquem à vontade, entre em contato aqui com o nosso suporte, estamos à disposição.